19. Fim da guerra. Jolie Turbor, em seu novo papel de correspondente de guerra, viu a massa de seu corpo dentro de uma farda naval e até que gostou. Gostava de estar de volta ao ar e a impotência feroz da batalha fútil contra a segunda fundação o abandonou. E minha animação com outro tipo de luta, com naves substanciais e homens comuns. Para ser exato, a luta da fundação não tinha sido marcada por vitórias, mas ainda era possível ser filosófico sobre a questão. Depois de 6 meses, o núcleo central da fundação mantinha-se intocado e o núcleo central de sua marinha ainda existia. Com as novas aquisições desde o começo da guerra, era quase tão forte numérica e tecnicamente quanto antes da derrota em Ifni. E enquanto isso, as defesas planetárias foram fortalecidas, as forças armadas mais bem treinadas, a eficiência administrativa estava crescendo e em uma boa parte da frota de conquista calganiana estava sendo desviada pela necessidade de ocupar os territórios conquistados. No momento, Turbor estava com a terceira frota na periferia do setor anacrioniano. Alinhado com sua política de transformar essa guerra na do homem comum, ele estava entrevistando Fennel Limor, engenheiro da terceira classe, voluntário. Fale um pouco sobre você, marinheiro, disse Turbor. Não há muito para falar. Limor arrastou o pé sem permitir um sorriso tímido e envergonhado cobrisse seu rosto, como se conseguisse ver os milhões que, certamente, estavam olhando para ele no momento. Sou locriano. Trabalhava na fábrica de carros aéreos, chefe de seção, com um bom salário. Sou casado, tenho 2 filhas, 2 meninas. Posso dar uma alô para elas? Eu poderia, caso elas estejam ouvindo. Vá em frente, marinheiro, o vídeo é todo seu. Nossa, obrigado, ele balbuciou. Olá, Mila, caso você esteja ouvindo. Estou bem. Tudo bem com a Sunny? E Toma. Penso em vocês o tempo todo, e pode ser que eu volte para uma licença depois de chegarmos ao porto. Recebi seu pacote de comida, mas estou mandando de volta. Está um tanto confuso aqui, mas dizem que os civis estão um pouco apertados. Acho que é tudo. Vou procurá-la da próxima vez que estiver em Locks, marinheiro, e garantir que não lhe falte comida, certo? O jovem sorriu e balançou a cabeça. Obrigado, Sr. Turbo. É muita gentileza. Certo. Você poderia nos contar agora? É um voluntário, não? Claro que sou. Se alguém começa uma briga comigo, não preciso esperar ninguém me arrastar. Eu me alistei no dia em que eu vi o que aconteceu com o Rubber Mellow. Um espírito maravilhoso. Você viu muita ação? Percebo que está usando 2 estrelas de batalhas. Pff, cuspiu o marinheiro. Aquelas não foram batalhas, foram caçadas. Os calganianos não lutam, a menos que estejam com uma vantagem de 5 para 1 ou mais em favor deles. Mesmo assim, ficam de longe, e então ataquem nave por nave. Um primo meu estava em Ifni numa nave que escapou, a velha Eblin Miss. Ele disse que foi o mesmo por lá. Tinham a armada principal deles contra somente uma divisão dos nossos, e até quando ficamos só com 5 naves, eles continuavam só à espreita em vez de lutar. Acabamos com o dobro de nave deles naquela batalha. Então, você acha que vamos ganhar a guerra? Podemos ter certeza, agora que não estamos recuando. Mesmo se as coisas ficarem ruins, é quando eu espero que a segunda fundação apareça. Ainda temos o plano Seldon, e eles sabem disso também. Os lábios de Turbor se retorceram um pouco. Você está contando com a segunda fundação, então? A resposta veio um pouco com uma surpresa honesta. Bom, não estamos todos? O oficial subalterno Tipelum entrou no quarto de Turbor depois da transmissão. Ele deu um cigarro ao correspondente e levou seu boné até alcançar um equilíbrio instável na nuca. Fizemos um prisioneiro, ele falou. Sim? Meio louco. Afirma ser neutro, ter imunidade diplomática, só isso. Não acho que saiba o que fazer com ele. O nome dele é Palver, algo assim, e ele disse que é de Trantor. Não sei o que, pelo espaço, está fazendo numa zona de guerra. Mas Turbor tinha se sentado ereto e já havia esquecido a soneca que queria tirar. Lembrava-se muito bem de seu último encontro com Daryl no dia seguinte à declaração de guerra, antes de sua partida. Prim Palver, ele disse. Era uma declaração.
Tipelo fez uma pausa e depois deixou que a fumaça escapasse pelos cantos da boca. Sim, ele falou. Pelo espaço, como você sabia? Não importa, posso vê-lo? Espaço, eu não ia dizer. O velho está interrogando. Todo mundo acha que ele é um espião. Diga ao velho que eu o conheço, se ele for quem disser. Assumirei a responsabilidade. O capitão Dixil, no comando da terceira frota, olhava incansavelmente para o grande detector. Nenhuma nave poderia evitar uma fonte de radiação nuclear, nem mesmo se estivesse parada como uma massa inerte, e cada ponta focal de tal radiação era um pequeno brilho no campo tridimensional. Cada uma das naves da fundação estava marcada e nenhuma centelha era ignorada, agora que o pequeno espião que afirmava ser neutro tinha sido capturado. Por um momento, a nave estrangeira havia criado uma comoção na sala de comando. As táticas tiveram de ser mudadas rapidamente, como se fossem. Tem certeza de que compreendeu? Ele perguntou. O comandante Sen assentiu. Vou levar meu esquadrão pelo hiperespaço. Raio. 10 parsecs. Teta. 268,52 graus. Pi. 84,15 graus. Retornar à origem em 1330. A ausência total 11,83 horas. Certo. Agora vamos contar com um retorno exato em termos de espaço-tempo. Entendeu? Sim, capitão. Ele olhou para o relógio de pulso. Minhas naves estão prontas a 01:40. Ótimo, disse o capitão Dixon. A esquadra calganiana não estava dentro da amplitude de detecção no momento, mas logo estaria. Havia informações independentes que confirmavam a posição deles. Sem a esquadra de 100, as forças da fundação estariam em ampla minoria. Mas o capitão estava bastante confiante. Bastante confiante. Prim Palmer lançou um olhar triste ao redor. Primeiro para o almirante alto e magro, e depois para os outros, todos de farda. E agora para o último, grande e corpulento, com a camisa aberta e sem gravata, diferente do resto. Dizendo que queria falar com ele. Johnny Turbor estava falando. Tenho plena noção, almirante, das sérias possibilidades envolvidas aqui. Mas vou lhe dizer que, se puder conversar com ele por alguns minutos, serei capaz de acabar com as incertezas atuais. Há alguma razão para que isso não aconteça na minha frente? Turbo pressionou os lábios e persistiu. Almirante, ele falou, desde que fui ligado às suas naves, a terceira frota tem recebido uma excelente cobertura. Pode deixar homens postados do lado de fora da porta se quiser, e pode voltar em 5 minutos. Mas, enquanto isso, dê um pouco de liberdade e suas relações públicas não sofrerão nada. Está me entendendo? Estava. Então Turbor, no isolamento que se seguiu, virou-se para a pálvora e disse: Rápido, qual é o nome da garota que você sequestrou? E Palmer só conseguiu abrir bem os olhos e balançar a cabeça. Sem besteira, disse Turbor. Se não responder, será considerado espião, e espiões são desintegrados sem julgamento em época de guerra. Arcadia Darrow, soltou Palmer. Muito bem, certo então. Ela está bem? Palmer assentiu. Melhor isso ser verdade, ou você vai se dar mal. Ela está bem de saúde, perfeitamente segura, disse Palmer palidamente. O almirante retornou. Então, o homem, senhor, não é espião. Pode acreditar no que ele diz. Eu respondo por ele. É isso? O almirante franziu a testa. Então ele representa uma cooperativa agrícola de Trantor que quer fazer um tratado comercial com Terminus para a distribuição de grãos e batatas. Bem, certo. Mas ele não pode sair daqui agora. Por que não? Perguntou Palmer rápido. Porque estamos no meio de uma batalha. Depois que ela terminar, se ainda estivermos vivos, nós o levaremos a Terminus. A frota calganiana que se espalhava pelo espaço detectou as naves da Fundação a uma distância incrível e também foi detectada. Tal como pequenos vagalumes nos respectivos grandes detectores, elas se aproximaram, cruzando o vazio. O almirante da Fundação franziu a testa e disse: Isso deve ser o avanço principal deles. Veja a quantidade, completou. Eles não vão nos enfrentar, no entanto.
não se pudermos contar com o destacamento de 100. O comandante 100 tinha partido horas antes, ao primeiro sinal de detecção do inimigo que se aproximava. Não havia forma de alterar o plano agora. Ele funcionaria ou não, mas o almirante sentia-se bastante confortável, assim como os oficiais, do mesmo jeito que os homens. Novamente olharam para os vagalumes. Como um balé mortal em formações precisas, eles brilhavam. A frota da fundação ia vagarosamente para trás, passando-se horas, e a frota se afastava lentamente, provocando os inimigos que avançavam, saindo um pouco fora do curso cada vez mais. Nas mentes dos criadores do plano de batalha, haveria um certo volume de espaço que deveria ser ocupado pelas naves calganianas. Para fora daquele volume, saíam as naves da fundação, e nele entravam os calganianos. Quem o ultrapassava era atacado súbita e violentamente. Quem ficava dentro permanecia intocado. Tudo dependia da relutância das naves de Lord Stettin em tomar a iniciativa, de sua vontade de permanecer onde ninguém os atacasse. O capitão Dixon olhou friamente para seu relógio de pulso. Era 13h10. 1310. Temos 20 minutos, ele falou. O tenente a seu lado assentiu tenso. Parece tudo bem até agora, até o momento, capitão. Temos mais de 90% deles encurralados. Se pudermos mantê-los assim. Sim, se. As naves da fundação estavam se movendo outra vez, muito lentamente. Não rápido bastante para levar a uma fuga calganiana, e só rápido o suficiente para desencorajar um avanço dos inimigos. Eles preferiram esperar. E os minutos passavam. A 1325, a campainha do almirante tocou em 75 naves da fundação, e elas se prepararam para uma aceleração máxima em direção à linha de frente da frota calganiana, que contava no total com cerca de 300 naves. Os escudos calganianos entraram em ação e vastos raios de energia cruzaram o espaço. Cada uma das 300 naves se concentrou na mesma direção, voltando-se para os loucos que atacavam sem piedade, descuidadamente, e a 1330, 50 naves sob a direção do comandante Sen apareceram do nada, em um único salto através do hiperespaço para um ponto calculado em um momento calculado, e atacaram com fúria destruidora os calganianos despreparados. A armadilha funcionou perfeitamente. Os calganianos ainda tinham os números a seu lado, mas nenhuma vontade de ficar contando. O primeiro esforço deles foi para fugir, e a formação, uma vez quebrada, era ainda mais vulnerável com as naves inimigas cruzando o caminho uma das outras. Depois de um tempo, a batalha chegou à proporção de uma corrida de gato e rato. Das 300 naves calganianas, o núcleo central e o orgulho da frota, menos de 60, muitas em estado quase irrecuperável, alcançaram Calgan. A perda da fundação tinha sido de 8 naves de um total de 125. Era o terceiro dia do ano novo de 377. Prim Palver chegou a términos no auge da celebração. Ele achou que todo o furor distraía muito, mas, antes de ir embora do planeta, tinha conseguido duas coisas e recebido um pedido. As duas coisas que ele tinha conseguido foram: 1. A conclusão de um acordo no qual a cooperativa de Palver deveria entregar 20 cargas de certos alimentos por mês pelo próximo ano, a preço de época de guerra, sem, graças à recente batalha, o correspondente risco. E 2. A transferência para o Dr. Darrow das 5 palavrinhas de Arcádia. Por um momento de espanto, Darrow tinha olhado para ele com olhos abertos e então havia feito seu pedido. Era para levar uma resposta de volta à Arcádia. Palmer gostou. Era uma resposta simples de fazer sentido. Era: pode voltar agora, não haverá mais perigo. Lord Stettin estava frustrado e furioso. A assistir a cada uma de suas armas quebrar-se em suas mãos, sentir o firme tecido de seu poderio militar se rasgar como as tiras podres que de repente se tornaram. Havia transformado a fleuma em lava fervente. Estava desamparado e sabia disso. Ele não dormia muito bem fazia semanas. Não se barbeava havia 3 dias. Tinha cancelado todas as audiências.
Seus almirantes estavam abandonados à própria sorte e ninguém sabia melhor do que o Sr. de Calgan que se passaria pouco tempo. E não seriam necessárias novas derrotas antes que tivesse de lidar com rebeliões internas. Levmeiros, primeiro-ministro, não era de muita ajuda. Permanecia ali, calmo e indecentemente velho, seu dedo fino e nervoso seguindo como sempre a linha enrugada que ia do nariz ao queixo. Bem, gritou Stettin para ele. Contribua com algo. Estamos aqui, derrotados. Você entende? Derrotados. E por quê? Não sei o porquê. Aí está você. Não sei o porquê. Você sabe? Acho que sim, disse Meiros calmamente. Traição. A palavra saiu calma e outras a seguir no mesmo tom. Você sabia da traição e ficou quieto. Você serviu ao longo que expulsei do cargo de primeiro cidadão e acha que pode se vir a qualquer rato fétido que me substituir. Se tiver agido assim, vou extrair suas entranhas e queimá-las na frente de seus olhos ainda vivos. Meiros não se comoveu. Tentei mostrar-lhes minhas próprias dúvidas, não uma vez, mas várias. Tentei fazer com que me ouvisse, e o senhor preferiu o conselho de outros, porque inflavam melhor o seu ego. As questões não terminaram não como eu temia, mas muito piores. Se o senhor não quiser me ouvir agora, diga que me retirarei e negociarei com o seu sucessor, cujo primeiro ato, sem dúvida, será assinar um tratado de paz. Stettin o encarou com olhos vermelhos, os enormes punhos se abrindo e fechando. Fale, sua lesma cinzenta. Fale! Já falei várias vezes que o senhor não é um mulo. Pode controlar nave e armas, mas não consegue controlar as mentes de seus homens. Tem consciência, senhor, de contra quem está lutando? Luta contra a Fundação, que nunca é derrotada. A Fundação, que é protegida pelo Plano Seldon. A Fundação que está destinada a formar um novo império. Não há plano. Não existe mais. Moon disse isso. Então Moon está errado. E se estivesse certo, e daí? Nós, senhor, não somos o povo. Os homens e as mulheres de Calgan e seus mundos subjetivos acreditam profundamente no Plano Seldon, assim como todos os habitantes desse extremo da galáxia. Quase 400 anos de história nos mostram que a Fundação não pode ser derrotada. Nem os reinos, nem os senhores de guerra, nem o próprio velho Império Galáctico conseguiu. O mundo conseguiu. Exatamente. E ele estava fora dos cálculos, e o senhor não. O que é pior, as pessoas sabem que não está. Então, suas naves entraram na batalha temendo a derrota, que viria de alguma forma desconhecida. O tecido insubstancial do plano paira sobre elas, por isso os homens são cautelosos e pensam antes de atacar. Talvez até demais. Enquanto, por outro lado, o mesmo tecido insubstancial enche o inimigo de confiança, remove o medo, mantém a moral em face de derrotas prévias. Por que não? A Fundação sempre foi derrotada primeiro e sempre ganhou no fim. Isso é moral, senhor. O senhor está toda parte nos territórios inimigos. Seus próprios domínios não foram invadidos. Ainda não estão em perigo de invasão. Mesmo assim, está derrotado. Não acredita na possibilidade de vitória, porque sabe que não existe. Curve-se então, ou será derrotado até ficar de joelhos. Curve-se voluntariamente a derrota e poderá salvar o restante. O senhor se apoiou no metal e na força, e eles o sustentaram até onde puderam. O senhor ignorou a mente e a moral, e o abandonaram. Agora, ouça meu conselho. O senhor tem o homem da fundação, Homer Moon. Liberte-o, envie-o a Terminus e ele levará a sua oferta de paz. Os dentes de Stettin apareceram por trás dos lábios pálidos. Mas que outra escolha ele tinha? No 8º dia do novo ano, Homer Moon deixou Calgan. Mais de 6 meses haviam se passado desde que deixara Terminus, e nesse interim, uma guerra ganhara fúria e atingira seu clímax. Ele chegara sozinho, mas saía escoltado. Tinha vindo como um homem simples, saía com o cargo não oficial, mas mesmo assim verdadeiro, de enviado da paz. O que mais tinha mudado nele, porém, era sua antiga preocupação com a segunda fundação. Ele riu ao pensar naquilo, e imaginou, em luxuosos detalhes, a revelação final para o Dr. Darrow, para o jovem enérgico e competente Antor, para todos eles. Ele sabia, ele, Homer Moon, finalmente sabia a verdade.